Conhecendo os frutos e as sementes. A vida de todos os seres vivos depende muito do ciclo de energia e fluxo da matéria. Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com frutos e sementes? Os frutos e também as sementes são produzidos pelas plantas que conseguem fazer fotossíntese. Esses frutos e sementes serão utilizados por outros seres que, após sua ingestão, obtêm componentes químicos que servirão de matéria-prima para outros processos dentro do corpo. Esses processos auxiliam na respiração celular, obtendo energia até a nutrição. Os frutos são estruturas auxiliares no processo de reprodução das angiospermas, as plantas mais evoluídas com flores, frutos e semente. Os frutos protegem as sementes e auxiliam na disseminação. Eles correspondem ao ovário amadurecido, o que geralmente ocorre depois da fecundação. Então, ao comermos uma fruta, na verdade estamos comendo o ovário de uma flor que foi fecundada. Daí o velho ditado: árvores carregadas de flores terá muitos frutos. Existem casos em que o ovário da flor origina o fruto sem que tenha ocorrido a fecundação, portanto, não ocorrendo a formação de sementes. Esse fruto recebe o nome de partenocárpico. A parede desenvolvida do ovário se chama pericarpo, que é a parte comestível do fruto. O pericarpo é formado por 3 partes: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O pericarpo envolve a semente. Portanto, resumindo, o ovário fecundado e desenvolvido forma fruto. O óvulo fecundado e desenvolvido forma semente. Os frutos podem ser classificados em carnosos. São aqueles frutos que possuem pericarpo bem desenvolvido, suculento, coriáceo ou fibroso, ou seja, bastante polpa comestível, podendo ser do tipo baga ou drupa. Baga, em geral, são frutos com muitas sementes que são facilmente separados do fruto. Temos a uva, a laranja, o mamão, a goiaba, a melancia e até o tomate. Drupa são aqueles em que se forma o caroço, pois o tegumento da semente é fundido à parte interna do pericarpo, o endocarpo. Geralmente apresentam apenas uma semente, que é chamada de tona. São exemplos o pêssego e a manga. Secos são aqueles frutos que possuem pericarpo seco, ou seja, não possuem polpa comestível. Eles podem se abrir ou não para liberar suas sementes e são chamados de deiscentes ou indeiscentes. Os deiscentes são aqueles que abrem naturalmente quando estão maduros para liberar suas sementes. Dentro do grupo dos frutos deiscentes temos uma divisão. Cariópse ou grão possui uma só semente ligada à parede do fruto por toda a extensão. Nesse grupo estão os grãos de trigo, milho e arroz. Aquênio tem uma só semente ligada à parede do fruto por um único ponto. Um exemplo é o fruto do girassol. A sâmara possui a parede do ovário formando expansões aladas que precisam ser carregadas pelo vento, como é o caso da tipuana e da cabriúva. Pseudofrutos. Os falso frutos, são estruturas suculentas que, além de carnosas, contêm reservas nutritivas. Entretanto, esse fruto não se desenvolve a partir de ovário, e sim de outras partes da flor. Eles são classificados em categorias, pois podem vir de diferentes partes florais. Os pseudofrutos simples são provenientes do desenvolvimento do receptáculo floral de uma só flor, como é o caso da maçã e da pera, ou ainda do pedúnculo floral, como é o caso da parte suculenta do caju. O verdadeiro fruto do caju é uma drupa coriácea, que corresponde ao que chamamos de castanha do caju. Veja esse desenho. Os pseudofrutos agregados ou compostos são provenientes do desenvolvimento do receptáculo de uma única flor, com muitos ovários. Um exemplo clássico é o morango, onde suas pintinhas ou sementinhas é que são, na verdade, os frutos, do tipo aquênio, fruto seco.
E a sua parte comestível, aquela vermelha, corresponde ao receptáculo da flor. Os pseudofrutos múltiplos ou infrutescências são provenientes do desenvolvimento de ovários de muitas flores de uma inflorescência que crescem juntos numa única estrutura. É o caso da amora, do abacaxi e do figo. Como vimos até agora, muitas coisas que entendemos como fruto verdadeiramente não o são e vice-versa. Ainda temos que lembrar dos frutos partimonocárpicos, aqueles que ocorrem sem que haja fecundação, portanto, não formam sementes. Outra característica é que ele dá fruto apenas uma vez. Um desses casos é a banana. Sabe qual a importância da dispersão de frutos e sementes? Através da dispersão que ocorre o sucesso da espécie, uma vez que ela permite aos organismos a exploração e conquista de novos ambientes. Dispersão de frutos e sementes. A dispersão pode ocorrer pelo vento, anemocoria, por meio de animais, zoocoria, ou pela água, hidrocoria. As espécies que são transportadas pelo vento apresentam sementes ou frutos leves, com pelos ou expansões aladas, que facilitam seu transporte pelo vento, como no caso dos dentes de leão. Em espécies zoocóricas, os frutos são atraentes, servindo de alimento para os animais, ou então, quando os frutos são secos, apresentam formações que o prendem no corpo dos animais, possibilitando que sejam levados a grandes distâncias. É o caso dos picões e dos carrapichos. As espécies hidrocóricas produzem frutos ou sementes que retêm ar. Assim, podem ser transportados flutuando na água, como ocorre com o coco da Bahia. Algumas plantas são tóxicas porque absorvem e acumulam elementos tóxicos do solo, como o selênio, enquanto que outras são tóxicas porque desencadeiam processos alérgicos pelo contato com a pele e as folhas, como é o caso da urtiga. Plantas tóxicas. A popular mandioca contém quantidade considerável de toxina, conhecida como lina marina, estando presente na casca e na parte branca comestível. Essa substância é altamente tóxica e pode matar por asfixia se a mandioca não for bem descascada, deixada de molho na água e cozida por pelo menos 1 hora. Já entendi!